Bom dia, deixa eu ver aqui. Bom dia a todos. Vamos começar hoje mais uma live do Evangelho. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Tudo bom? Bom dia, Pati. Bom dia, Tamires, tudo bem? Nós vamos começar hoje mais uma live do Evangelho, né? Eu estou colocando o fone de ouvido, por isso que vocês não estão ouvindo musiquinha, porque hoje eu comecei com o fone de ouvido, porque é necessário, porque meu cachorro está um pouco agitado. Então eu não posso deixar o som ambiente, porque ele está latindo sem parar. O nosso tema de hoje é um tema muito importante. Todos os temas do Evangelho são muito importantes, claro, mas nós temos bom dia. Mas nós temos um tema hoje que fala sobre uma coisa que ultimamente tem trabalhado bastante em mim, que é a questão da fé. Então, nosso tema hoje é a fé transporta montanhas e, de acordo com a instrução dos Espíritos, a fé é mãe da esperança e da caridade. Então, por isso, nós vamos começar o nosso Evangelho hoje fazendo uma oração, né? Uma oração de uma prece inicial, para que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, agradecer a Ele que estamos todos aqui na mesma caminhada, com a oportunidade de mais uma vez vivenciarmos a experiência de estarmos encarnados para cumprir com os nossos propósitos reencarnatórios e tentando sempre melhorar, né, nos melhorar e construir uma história nova. Cada dia é uma nova oportunidade que nós recebemos para construir essa história. E vamos agradecer pela oportunidade de hoje. Então, quem achar mais confortável pode fechar os olhos, pode se concentrar na oração, naquilo que você deseja, naquilo que você agradece. Começar o dia. Todos nós já começamos o dia muito cedo, né? Mas retomar essa prece, retomar essa solicitação, esse pedido de que Deus esteja conosco. Na verdade, Deus sempre está conosco, a espiritualidade amiga sempre está conosco, mas que nós consigamos emanar uma vibração capaz de permitir esse auxílio. Então, agradecemos a Deus por estarmos todos juntos no dia de hoje. Agradecemos à espiritualidade amiga que nos ampara e nos dá apoio. Agradecemos a nós também, a nós mesmos, por continuarmos apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas. Agradeçamos a nós por termos tido a coragem de estarmos aqui enfrentando os nossos maiores medos e construindo as nossas esperanças. O nome disso é fé. A fé sem a obra é morta. Então, a partir do momento que a gente acredita, que a gente tem fé, a gente começa a trabalhar correndo atrás desse propósito. Assim seja. Então, hoje nós vamos discutir novamente, como eu falei para vocês, um tema que para mim é assim, muito importante. E vamos fazer a leitura do Evangelho, né, para então a gente fazer essa discussão. Então, nosso Evangelho hoje fala sobre a fé, a mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, qual será o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham,
ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas em vão à alma, que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a fé, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais. Segui os nossos conselhos, mas compenetrado do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirmos. Crede e esperai sem desfalecer. Os milagres são obras da fé. Esse trecho é um trecho lindíssimo. Lindíssimo porque, assim, eu estava até brincando com meu esposo hoje de manhã e ele falou... Eu falei, você vai fazer isso, né, uma atividade doméstica. Aí a Bíblia diz que a gente precisa ter fé. Aí eu brinquei, mas a Bíblia também diz que Deus deu a inteligência ao homem para utilizá-la. Então você não pode simplesmente fazer as coisas esperando que aconteça o que você quer se você não trabalha para isso. Então a fé sem a obra ela é morta, né? Na verdade, a fé ela não é entendida, ela não deveria ser entendida como algo mágico, mas como a força do pensamento que a gente produz na construção firme dos nossos propósitos, mas sempre sob a filosofia de que o melhor não é o que eu quero, o melhor é o que precisa acontecer, né? Então, assim, as experiências que nós vivenciamos, elas são fruto, elas são objeto, elas são consequência de tudo aquilo pelo qual nós já passamos. Porém, a gente precisa entender que a lógica, que o discernimento, que a orientação moral, tudo isso vai nos levar a construir comportamentos, a construir ações que sejam em acordo com o que é melhor para a humanidade, para o próximo, para o irmão, de acordo com as orientações dos nossos guias espirituais, de acordo com os princípios da doutrina. Então, quando a gente discute sobre a fé, eu sempre penso naquela perspectiva milagrosa, né? Ah, eu preciso de um milagre. E o que é o milagre? O milagre, a maior parte das pessoas considera que o milagre é que aconteça aquilo que a pessoa quer que aconteça. E eu lembro de um trecho do Evangelho que diz que se é lícito abreviar a vida de alguém, né? Na crença de que aquela pessoa está sofrendo demais. E o Evangelho ele traz a orientação que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que provas essa pessoa selecionou, nem nós mesmos sabemos, né? Temos certeza das provas que nós selecionamos para nós mesmos no nosso plano reencarnatório. Então você não sabe o que aquela pessoa planejou, o objetivo e o princípio daquela experiência pela qual ela está passando. E você também não sabe quais são os desígnios divinos para ela. Você não sabe se no último momento Deus, né, o plano encarnatório dela, a pleia de espiritualidade amiga, vão intervir para solucionar aquele caso. Então, ter fé é acreditar que os princípios da doutrina, que os princípios do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o que é amar a Deus? Amar os princípios do amor e caridade. Amar os princípios do auxílio mútuo. Acreditar que o que você fala porque isso conduz ao seu objetivo de vida. Você fala porque aquilo é uma orientação acerca dos propósitos que você tem nesse plano encarnatório. Quando você fala, aquilo reflete o que o teu coração diz. Isso é ter fé. E quando ele fala, esse trecho para mim é o trecho mais lindo. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, mas com a sua racionalidade.
Então, ter fé não é acreditar ou esperar, não vou nem falar acreditar, mas esperar que o que a gente quer aconteça. Mas ter fé é acreditar que as nossas experiências precisam ser vividas, que o nosso plano encarnatório precisa acontecer para que a gente aprenda aquela lição. E aí a gente vem de dois princípios básicos. Qual é o primeiro princípio? Tudo o que acontece na nossa vida, na nossa experiência, ela tem uma relação com o que nós já fizemos, ou em vidas passadas ou nessa vida. Então, se as nossas ações elas são consequência do que nós já fizemos, então é entender que a gente precisa assumir a responsabilidade das consequências das nossas ações. Segundo, se aquela experiência ela vai de alguma forma contribuir para mim, contribuir para o meu crescimento moral. Tem uma parte do Evangelho que pergunta se é válido aumentar as nossas provas, né, no intuito de auxiliar o irmão. Então, a espiritualidade amiga ela pontua: toda a ação que você puder fazer em auxílio ao próximo, ela é válida, ela é bem-vinda. Inclusive, ela pontua que é necessário, né, entender que nós não somos os algozes dos nossos irmãos. Nós não somos as pessoas responsáveis por dizer: ah, fulano fez isso, então ele que resolva com Deus, ele que assuma as consequências. Não, não é o nosso papel. O nosso papel é o de fazer o nosso melhor sempre. É o de auxiliar o nosso irmão sempre dentro daquilo que nós acreditamos que é o saudável, que é o correto. Claro que a gente não pode se permitir relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que a gente vai salvar o próximo ou fazer qualquer coisa assim. Os relacionamentos conflituosos, eles não fazem parte dessa orientação. A orientação é: faça o seu melhor, faça aquilo que você conseguir fazer e faça sempre em benefício do seu irmão, não com o objetivo de alcançar alguma coisa. Porque se você faz com o objetivo de ter uma retribuição, você já recebeu a sua paga, né? Você recebe aqui, se espera a retribuição, a palavra e o reconhecimento. Ao receber o reconhecimento na vida terrena, você já recebeu a sua paga. O que você deve fazer é o melhor, acreditando que evoluir espiritualmente é importante. Acreditando que esse é um aprendizado que você vai levar para o plano espiritual. Então, é essa a nossa relação. E aí, quando a gente faz essa discussão sobre a fé, muitas vezes a gente percebe que alguma coisa está errada. Alguma coisa de errado não está certo. Por quê? Porque eu acredito que o milagre deve acontecer, mas o milagre que me beneficia é o que acontece da forma que eu quero. Eu acredito que o milagre deve acontecer, mas ele não deve contemplar as pessoas que eu considero ruins ou as pessoas que eu acho que não devem merecer aquilo. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito massa, muito legal e que eu não mereço passar por aquela experiência. Que fé é essa? Então, nós estamos utilizando a fé num princípio errado. Ter fé é acreditar que as nossas ações elas vão produzir uma consequência benéfica para mim e para o outro. Ter fé é saber que o benéfico não é aquilo que eu quero obter, não é o que há de material. O benéfico é o aprendizado moral, é a construção moral que a gente faz a partir das experiências que a gente vivencia. E aí, mais uma vez, a gente pode pontuar sobre a necessidade de entender que o que é melhor na minha perspectiva pode não ser melhor para o outro. Pode ser que ele não esteja ainda, por exemplo, no momento de compreender aquela experiência. Pode ser que ele esteja ainda numa situação de vulnerabilidade e, além de sermão, ele precise de cuidado, de acolhimento e de suporte. E o que é que isso tem a ver com a fé? A fé é o princípio do amor e da caridade.
né? Se a caridade é a base da doutrina, a fé é o princípio do amor e da caridade. A fé sem a obra é morta. É através das minhas ações que eu percebo o impacto que o fazer o bem provoca na minha vida e na vida daqueles que me cercam. E eu percebo que quando a gente faz o bem, por maiores dificuldades que a gente experiencie, a gente recebe por consequência a vivência do amor, a vivência da caridade, e a gente passa a ter fé que os nossos comportamentos podem modificar as nossas realidades. A gente começa a compreender que se começar de nós mesmos, a gente consegue modificar a realidade do outro. Quando ela traz, olha, John, quando ele traz assim, amai a Deus, não admitais a fé sem a comprovação. Ou seja, a cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sobretudo sabendo por que o amais. Por que é que nós somos espíritas? Por que é que a gente se identifica com a doutrina? Por que é que a gente acredita e se conforta quando a gente ouve os ensinamentos do Cristo? Porque na nossa doutrina, a gente não pode assumir um posicionamento passivo. Não é o outro que eu devo modificar, é a mim mesmo. Aquilo que eu vejo de defeito no outro, eu primeiro preciso ver em mim. Aquilo que eu reclamo de mau comportamento no outro, eu tenho que começar... Oi, Lorena! Eu tenho que começar reclamando em mim. A transformação que eu espero para o outro, eu tenho que começar em mim. Então, a gente acredita que nós só levamos desta vida aquilo que transforma a nós mesmos, o que nós conseguimos construir, o que nós conseguimos transformar. Nós não levamos para outra vida nenhum bem material. O mundo espiritual é a nossa pátria mãe. É lá que nós estamos, é lá que nós vivemos. Estamos aqui nesse momento na pátria material porque nós precisamos passar por experiências e o corpo material nos auxilia a passar por essas experiências, porque é como se ele fosse uma massinha de modelar. Nós modelamos o nosso corpo no plano reencarnatório com o objetivo que ele tivesse características para passarmos por aquelas experiências dentro daquele contexto. Lindo, a Andréa está falando, linda mais essa passagem, amamos porque compreendemos e não somente porque tememos. Exatamente, Andréa, muito bem. Compreendemos. E o que é compreender a missão? Primeiro, sempre compreender que a missão começa por nós mesmos. Compreender que a gente só pode vencer o mal com o bem, não existe como vencer o mal com o mal. O padrão vibracional que nós utilizamos para executar boas ações é completamente diferente do padrão vibracional que a gente utiliza para executar ações negativas, ações que vão prejudicar o outro. É compreender que apenas através do exercício moral, da orientação é que a gente vai conseguir modificar as nossas práticas. O nosso padrão vibratório, ele começa com o nosso padrão de pensamento. Quais são os pensamentos que a gente alimenta? Quais são os pensamentos que a gente insiste em manter? Como é que nós conseguimos construir algo positivo se nós não desenvolvermos as nossas habilidades morais? E aí quando ele fala, amai a Deus sabendo por que o amais, crede nas promessas, mas sabendo por que acreditais, segui os nossos conselhos, mais compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que fazemos para o atingi-lo. Então, o que é necessário a gente conversar, o que é necessário a gente aprender em relação à fé, é que ela precisa ser uma fé orientada. Eu preciso entender que eu sigo esse princípio porque eu acredito que só o amor constrói. Eu não posso defender os ensinamentos do Cristo, eu não posso me posicionar como cristã e, ao mesmo tempo, defender comportamentos que vão contra essa obra. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas nós somos humanos. Exatamente. E conhecer e compreender isso é o primeiro passo. Entender que nós somos humanos e que nós erramos, mas nos mantermos no objetivo. Qual é o objetivo? É evolução, é construção moral. E o trecho do Evangelho
tem um trecho do Evangelho que fala que ah, ah, seria muita soberba, né? Nós acreditarmos, acharmos que nós somos providos de qualquer habilidade, de qualquer capacidade, de qualquer autorização para apontarmos o defeito do outro. O que nós podemos fazer em auxílio ao outro é construir esse processo afetivo, é estarmos sempre voltados para proteger, para cuidar, para orientar, mas a orientação sem soberba. A orientação sem achar que nós é que somos os corretos. E isso é uma coisa que sempre, sempre, sempre eu bato. É muito comum nós acharmos que nós é que somos os certos. O nosso jeito é que é o jeito certo. A forma como a gente faz é que é a forma correta. E que o outro não faz da forma que deveria ser. Isso pode acontecer principalmente, inclusive, entre médiuns ostensivos. A mediunidade, ela é uma característica de todos nós. Todos nós, seres sencientes, nós temos essa habilidade. As leituras, elas apontam que quanto mais ostensiva a mediunidade, maior a responsabilidade com as suas dívidas a quitar. Né? As pessoas acreditam que você ser um médium ostensivo é uma grande dádiva, um grande presente, é uma grande responsabilidade. Geralmente, isso não é 100%, mas geralmente, aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva têm uma maior responsabilidade em vidas passadas e recebeu essa missão, que é uma missão extremamente pesada e difícil, para quitar essas dívidas que ela adquiriu em situações anteriores. Só que o médium que somos todos nós, ostensivos ou não, nós devemos nos cercar de todos os cuidados possíveis para que a gente consiga somente comunicações com espíritos adequados, com espíritos que sejam realmente voltados para a prática do bem. Concorda, a Viviane está falando aqui, concordo. E as perspectivas que a gente tem em relação a isso é que geralmente as pessoas acreditam que elas podem chegar em algum lugar e pagar por receber essa orientação. A espiritualidade amiga, ela diz, não existe nenhuma situação na qual o guia espiritual vai estar disponível 24 horas para que você possa ter uma comunicação ao seu bel prazer. Tanto que o próprio evangelho que a gente faz é organizado, é planejado de modo que é respeitar as atividades da espiritualidade amiga, porque no plano espiritual ninguém está dormindo, ninguém está sem fazer nada. Está todo mundo trabalhando incessantemente pela prática do bem, pelo monitoramento, pela supervisão dos que aqui estão. E aí, às vezes a gente acha que aquela comunicação que a gente recebeu é a comunicação mais correta, mais certa, e você não se questiona sobre isso. Né? A fé, ela parte do princípio de acreditar que isso pode não ser uma comunicação saudável, que eu posso estar cansada, eu posso estar com os pensamentos desequilibrados, estar recebendo uma comunicação que é uma comunicação fruto de espíritos também em estado de desequilíbrio. Então, a fé, ela não pode estar voltada para legitimar aquilo que eu quero que aconteça. Ela precisa estar em acordo com aquilo que eu acredito que é o correto. Por isso que ele fala, crê em Deus, mas sabei por que tu crês. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Então, você não pode justificar um comportamento que faz mal ao outro pela crença que está escrito na Bíblia, por exemplo. Você precisa aprender a questionar, e a fé é isso, é questionar os comportamentos, é questionar as ações, entendendo que só o bem vence o mal. Entendendo que através da prática e da reforma moral é que nós vamos poder compreender que as consequências que vão acontecer das nossas ações são as melhores consequências possíveis. É o que melhor poderia estar acontecendo. Então, quando ele fala em relação a crer e esperar o desfalecimento, porque os milagres são as obras da fé,
Ele está dizendo que na prática do bem, na reforma íntima, na orientação moral, no reconhecimento de que quem tem consciência de alguma coisa é mais responsável do que aquele que não tem, que através do nosso modelo, da nossa construção, da modificação do nosso comportamento, é que a gente pode vivenciar os princípios da doutrina. Ela é a mãe do amor, ela é a mãe da caridade, porque é acreditar que o que nós estudamos, acreditar que o que nós vivenciamos é que é a experiência necessária para que nós possamos fazer essa evolução, para que nós possamos fazer esse aprendizado. Por que é que esse é um tema tão significativo? Por que é que esse é um tema tão relevante? Por que é que esse é um tema tão mobilizador? Porque acreditar não é simples. Acreditar envolve as perspectivas daquilo que nós poderíamos, vamos dizer, fazer, daquilo que a gente acredita que a gente seja capaz de fazer. Então, nós somos capazes de fazer o quê? Nós somos capazes de trabalharmos voltados para a construção moral. Nós somos capazes de nos dar em benefício do outro. Nós somos capazes de abrir mão de alguma coisa pelo um princípio da caridade. Nós somos capazes de nos transformarmos para enfrentar todas as dificuldades que a gente vivencia. Nós somos capazes de abrir mão dos bens materiais para que a gente possa adquirir uma experiência moral. Não no sentido de perder tudo, porque inclusive o Evangelho aponta isso. Deus não está pedindo para você não vivenciar as experiências do mundo material, mas para você não ser prisioneiro dessas experiências. Né? Então, as orientações não são para você viver completamente ausente das experiências, não, porque se você veio para essa terra, foi para passar por essas experiências, ninguém erra de endereço. Mas é a preocupação que essas experiências materiais elas não sejam superiores, elas sirvam para aprendizado e não para o controle, né? Que você não seja escravo da matéria. Além disso, acreditar no milagre é acreditar que quem controla, quem comanda, quem orienta não somos nós. Nós somos devedores. Enquanto devedores, o nosso papel é sermos gratos por todas as nossas experiências e aprendermos com essas experiências. O que é interessante em relação ao aprendizado é que nós temos uma dificuldade tão grande de aprender, que nós ficamos empurrando com a barriga a oportunidade da experiência. E a experiência ela acontece 1, 2, 3, 4, várias vezes, até que a gente entenda a lição que ela tem a passar. Então, a fé, muitas vezes, vai de você acreditar na lição sem compreendê-la totalmente. Então, por que é que isso está acontecendo comigo o tempo todo? Está acontecendo comigo o tempo todo porque eu ainda não aprendi a lição correta. Porque eu ainda não passei pela experiência de vivenciar aquela lição e aprender que ela é necessária e aprender que ela que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que a lição, né? Por que é que isso está acontecendo comigo? Você já agradeceu as pessoas que você tem ao seu redor? Você já agradeceu tudo que você recebeu para vivenciar nessa experiência? O que é que você está fazendo com aquilo que você recebeu? O que é que você está fazendo com aquele aprendizado? O que é que você está fazendo com esses talentos? Né? Então, aí a gente vai para a parábola dos talentos. Você recebeu os talentos de Deus, você fez um planejamento reencarnatório. O que nós fizemos com os nossos talentos? A gente enterrou debaixo da terra e devolveu eles para Deus? Ou a gente está utilizando ele em benefício da melhora espiritual e em benefício do que é melhor para os outros? Então, essas experiências elas precisam ser compreendidas através do princípio da fé. Acreditar que nós estamos fazendo o nosso melhor. Acreditar que nós precisamos modificar o nosso comportamento primeiro para então entender o do outro. Acreditar que todos nós temos a nossa própria consciência, a nossa própria experiência e o nosso tempo. Cada um responde por um tempo. Não se cobrar tanto
mas compreender o seu papel e a sua missão. Né? Então, assim, é um tema que foi muito, muito importante, porque no final do ano, principalmente, a gente passa por diversas experiências de renovação, de revisão, de discutir essas realidades. Né? O final do ano é um momento no qual a gente pensa muito sobre tudo o que aconteceu e a gente planeja novas experiências. E aí o que acontece é que a gente precisa entender que não é necessário esperar a virada do ano para fazer diferente. Todos os dias são uma nova oportunidade. E se nós tentarmos modificar as nossas naturezas, se a gente tentar aprender, né, com o próximo, todos os dias, se a gente tentar vivenciar a experiência todos os dias vão ser dias de ano novo para a gente. Né? Então, o nosso tempo já está acabando, sempre passa muito rápido. Né? A Ingrid hoje não pôde participar, e aí a gente tem que revisar essa experiência, né? Aprender com as nossas experiências e construir uma nova realidade. Então eu vou pedir para vocês que todos né, se sintam confortáveis para fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece final. Agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos, de termos vocês nesse momento. Acreditar que a fé, ela, enquanto princípio da doutrina, ela leva para a caridade, para o amor, para a experiência moral. Acreditar que nós podemos, enquanto espíritos encarnados, trilharmos esse caminho com a melhor experiência possível e, principalmente, acreditarmos que todos os dias, ao abrirmos os olhos, nós recebemos a oportunidade de novamente transformar a nossa vida e a vida daqueles com os quais nós convivemos. Então, muito obrigada a todos e que vocês tenham um bom dia e que o Evangelho esteja presente na vida de todos nós. Assim seja.